Oi, tudo bem? Hoje vamos dar sequência ao estudo do santuário. Estamos no estudo das festas que haviam no santuário e que vimos que as festas são profecias que se cumpriram e ainda vão se cumprir até a volta de Jesus. Hoje vamos estudar a festa das trombetas, a quinta festa do santuário. Estamos na quarta parte da série do santuário. Então não deixe de estar vendo as primeiras partes para você ter uma compreensão total do objetivo do santuário que representava a obra de Cristo. Cristo é apresentado em toda a Escritura Sagrada, seja por profecias, tipos ou símbolos. Ele próprio atesta isso ao dizer: examinai as Escrituras, são elas que de mim testificam. João 5,39. E segue dizendo que acerca dele escreveu Moisés, aí no versículo 45, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Jesus, na verdade, está estampado em tudo à nossa volta. Ele próprio usou abundantemente o recurso do ensino tipo simbólico, ilustrando através de histórias do passado e por parábolas. Sendo assim, nenhuma das histórias do Antigo Testamento está registrada por acaso. Elas indicam diretamente através dos tipos ou indiretamente através dos símbolos, os grandes temas das Escrituras, dos quais Jesus é o centro. Então, meus queridos, precisamos aprender a ver Jesus em todos os lugares. Muitas ilustrações do mundo natural são empregadas pelos autores bíblicos para apresentarem Jesus, e observando essas coisas, nós habilitamos para compreender mais amplamente as lições da palavra de Deus. Busquemos na Bíblia Sagrada todos os objetos que representem a Cristo e também os que ele empregou para ilustrar a verdade, como estamos vendo neste estudo do santuário e as festas que haviam no santuário para o povo de Deus. Antes de iniciar o estudo da festa das trombetas, vamos fazer uma breve oração. Pai nosso que estás no céu, olhe para nós aqui neste momento, perdoe os nossos pecados e derrame o teu Santo Espírito, para que possamos estudar mais uma vez o estudo do santuário, a tua palavra, ó Pai, e compreender suas verdades, para que possamos aumentar cada dia mais a nossa fé em Ti, Senhor, e na Tua salvação. Vimos até aqui como o Senhor desenhou para nós o seu plano de salvação para a humanidade, para nós, e como o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Derrame seu Espírito, Senhor, a pessoa que está aqui acompanhando os estudos, que está assistindo esse vídeo nesse momento, e que esta pessoa possa compreender claramente o teu plano para salvá-la. Isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Leia comigo Salmo 77:13. Diz o seguinte: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Quando iniciamos o estudo do santuário, vimos no santuário que desde a porta do santuário, Cristo, o nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Vimos como Jesus tem feito o caminho no santuário, representando o teu plano de salvação. Por isso, quando lemos aí em Salmos, o teu caminho, ó Deus, está no santuário, a gente vê perfeitamente o que Deus quer dizer. Sim, o caminho de Deus está no santuário, pois ele nos ensina o que Deus fará e para onde vai e o que vai fazer. E assim sabermos para qual caminho devemos andar e o que teremos que enfrentar no caminho adiante. Vimos em Levítico 23:4, Deus escolhe as datas porque eram profecias para se cumprirem em datas e horários exatos. Tudo que Deus mandou escrever na Bíblia tem um porquê. Nada foi por acaso ou por escrever. Quando ele diz uma data, hora, pão com fermento, pão sem fermento, cordeiro sem defeito,
ervas amargas, que eram uma parte da colheita. Deus não precisa nada disso. Ele é o dono de tudo. Ele é glorioso, está acima de tudo. Tudo tem um porquê e um propósito. Por isso devemos estudar cada verso, cada história que está na Bíblia, pois tudo é um ensino e as respostas que buscamos. Por isso não deixe de estar vendo o estudo que já fizemos do santuário. E orem por mim para que eu possa concluir todo o estudo. Em Levítico capítulo 23 e o verso 21, a gente vê aí a festa de Pentecostes. No verso 22, observem aí na sua Bíblia que Deus faz um parêntese, uma instrução antes da festa seguinte. Então vamos examinar. Leia comigo o verso 22. E quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Vimos aqui que Deus se preocupa com os pobres e com os estrangeiros, aqueles que não eram judeu natural, mas tinha fé em Deus. Quem somos nós? Somos judeus segundo a carne natural? Não, segundo a fé. Então, o que os judeus colhessem e caíssem no chão e sobrassem de suas colheitas eram para os pobres e os estrangeiros. Então, o grão era o trigo, então o pobre e o estrangeiro fazia pão para se alimentarem, então este pão seria a sobra dos israelitas. E como diz Jesus em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No verso 22 aí, Deus teria dito uma profecia que se cumpriria quando derramarem o Espírito sobre os discípulos no Pentecostes, no meio do tempo entre a festa de Pentecostes. Os estrangeiros seriam alimentados com o pão da palavra. Em Atos capítulo 7, no verso 59, vemos que Estevão morre. E o que acontece? Vamos para o capítulo 8, ali no verso 1. Saulo faz perseguição dos discípulos de Jesus em Jerusalém. Então os discípulos de Jesus se espalham saindo de Jerusalém. Foram para Samaria, que o povo era gentio e estrangeiro. No verso 4, ele declarando as boas novas da palavra, porque, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No verso 5, pregaram-lhes o Cristo na cidade de Samaria, o povo não judeu. E no verso 22, os gentios seriam alimentados pelo pão que sobraria dos judeus. O pão na Bíblia significa Jesus e a palavra de Deus, como está descrito em João 6,35 e Mateus 4,4. E se cumpriu a profecia de Deus, falando aí no verso 22. Viu? Deus fala e se cumpre. Nada que está escrito na Bíblia é à toa, sem sentido ou por acaso, ou simples capricho de Deus. Não. Nosso Deus é soberano, Ele não precisa de nada que possamos dar a Ele, pois tudo lhe pertence, até nós mesmos. Só o que Ele quer de nós é o nosso amor e a nossa felicidade e fidelidade, obediência. O que você espera de um filho? Algum presente? Um pão sem fermento? Um cordeiro? Não, claro que não. Você quer o amor dele, o respeito dele e que ele seja feliz, não é mesmo? E olha como somos pecadores, hein? Imagina Deus, que é 100% amor, o que ele quer de um filho. O que você acha? Reflita. Então vamos dar sequência. Levítico aí no verso 23, o capítulo 23, verso 23. O primeiro dia do 7º mês, um dia de descanso, com a mudança do calendário, se dá este dia hoje no mês de setembro ou outubro. Então vamos dar sequência. Continue lendo comigo, Levítico 23, aí no verso 23 e 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta.
Então, o primeiro dia do 7º mês era um dia de descanso. Com a mudança do calendário, se dá esse dia hoje, no mês de setembro, lembra 7, ou em outubro. No verso 24, a lembrança com o som de trombetas, eles se reuniam. E no verso 27, mas o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Então, no dia 10 deste mês, setembro ou outubro, lembrando, será o dia da expiação. Lá no livro de Números, capítulo 10, do verso 2 até o 9, vocês verão 2 motivos que se tocavam as trombetas. O primeiro motivo era convocar o povo e o segundo motivo, preparar para a batalha, uma guerra. Hoje, essa festa representa para nós, primeiro, para nós reunir, para orar, estudar a palavra, adorar ao Senhor, louvar, assim que eles faziam nessa festa. Era isto que eles faziam. Segundo motivo, preparar para a batalha final, o julgamento do Senhor. Então vocês viram aí em Levítico 23, no verso 24 e no 27, no primeiro dia do mês 7, que se dá setembro ou outubro, era a festa da trombeta, e no verso 27, no dia 10 do mês, era o dia da expiação. Era a festa mais importante para eles, porque era o dia que Deus julgava seu povo e purificava seu povo. Ali, casos eram aceitos e casos eram rejeitados. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Então Deus falava quem estava purificado e quem não estava, eram fulminados ali na hora. Então só eram aceitos os que levavam seus sacrifícios até o santuário e confessavam seus pecados e se arrependessem. Então seu pecado era transferido para o santuário e neste dia da expiação Deus o purificava. Por exemplo, o israelita que não levasse o cordeiro para o sacrifício, o cordeiro representava Jesus, certo? E o salário do pecado é a morte. Então, não tendo morte, simbolicamente do cordeiro, que representava Jesus, que morreria para salvar-los da morte eterna, que é o salário do pecado, que era o salário que deveria ser pago, e Jesus pagou por nós. Então, lógico, a pessoa morria para pagar pelo seu pecado. Hoje, não precisamos levar o cordeiro para sacrificar, porque o verdadeiro cordeiro morreu por nós. Bastamos ter fé em Jesus como nosso Salvador. É lógico, guardando seus mandamentos, assim como ele guardou os mandamentos de seu Pai, para demonstrarmos amor por ele, tá? Então, o cordeiro era levado ao santuário. Seu sangue ficava ali como um registro do pecado do povo, do cidadão ali, o ano todo. E no dia da expiação, que eram limpos. Então, quando tocava a trombeta, era o anunciado que o dia do juízo estava para começar em 10 dias. Então, as pessoas se reuniam, ficavam se consagrando, orando para Deus os perdoar e dedicavam a Deus. Assim também acontecerá no santuário celestial 10 dias antes da expiação, sendo uma profecia a ser cumprida no futuro. Primeiro dia numa profecia é igual a um ano, certo? Segundo a Bíblia, Números 14, 34, cada dia representando um ano. Em Ezequiel 4, 6, um dia te dei para cada ano, certo? Então Deus, 10 anos, tocará a trombeta para as pessoas saberem que a expiação está chegando. Então, as pessoas se dedicaram a Deus, orando, jejuando, clamando perdão, se purificando, abandonando seus pecados, se arrependendo. Em Apocalipse, capítulo 22, ali no verso 11 e 12, quando Jesus voltar, o injusto é injusto e o justo é justo, porque quando ele voltar, já terá feito a expiação. Porque, como diz lá em Hebreus capítulo 9, 27, quando o homem morre, vem o juízo.
Uns são escritos no livro da vida e outros riscados. E quando Jesus vier, já terá avaliado todos e dará a sentença final. Assim como no passado, os israelitas eram avisados 10 dias antes de serem julgados por Deus, pelo trabalho sacerdotal, assim avisará seu povo para o julgamento final. 10 anos antes tocará a trombeta. Em Salmos 81:3, nas festas, cada festa tocava a trombeta para mostrar a festa que seria. A primeira festa tocava uma vez, a segunda festa tocava 2 vezes, a terceira festa tocava 3 vezes, a quarta festa tocava 4 vezes, a quinta festa tocava 5 vezes, a sexta festa tocava 6 vezes e a sétima festa tocava 7 vezes. No livro de Apocalipse, o livro que Jesus mostra a João, o tempo do fim, o dia do Senhor, fala de 7 trombetas que serão tocadas. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Então haverá um silêncio no céu, porque algo grandioso está para acontecer. Deus entrega 7 trombetas para os 7 anjos. E qual era o dia que tocava as trombetas para anunciar o dia do julgamento do povo de Israel? Primeiro dia do mês 7, que se dá hoje em setembro ou outubro. Continue aí no verso 3, 4, em Apocalipse. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos. Então, nesse momento, muitas orações subiram ao céu, porque o povo de Deus saberá que falta pouco tempo para o dia do juízo. No verso 5, e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Por que lança o incensário à terra? No santuário, o sacerdote só largava o incensário quando tinha terminado de interceder pelo povo. Então Jesus lança o incensário para dizer: acabou. Acabou a intercessão, a avaliação dos mortos e também dos vivos que restarem à terra no dia da sua volta, e falar: já está feito. Nomes aceitos no livro da vida e nomes rejeitados, riscados do livro da vida. Jesus ia começar o julgamento, o dia da expiação dos vivos. As trombetas serão tocadas para avisar seu povo para se prepararem para a batalha final e o julgamento de Deus. As pessoas clamaram a Deus perdão, consagraram a Deus, dedicando a Deus, jejuaram, reuniram-se, assim como era no passado, deve ser hoje, no tempo do fim que estamos. Então, não deixe de estar vendo o próximo estudo, a festa da expiação. É a 6ª festa, a festa mais importante de todas, o dia da expiação. Estudaremos as 7 trombetas do Apocalipse. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo e você acompanhar todos os estudos e entender em qual momento estamos na profecia deixada aí através do santuário. Não esqueça de deixar o seu like, isso me sinaliza que você gostou do vídeo e podemos trazer mais estudos para você. Deixe seu comentário, isto também é importante para estarmos interagindo aqui com os nossos estudos. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.